Então, lição número 4, lição 4 do Esteta, e ele faz um desdobramento do tema inspiração, com o tema inspiração no tempo moderno. A lição é de 5 de dezembro de 1921. E aqui a primeira reflexão que ele traz conosco é uma ideia de ciclo. Como que a espiritualidade trabalha, né? E ele vai falar de um ciclo de início, de um ciclo de iniciação, de um ciclo de trabalho, de um ciclo de progressão. A plenitude parcial sobre os mundos, ela é completada no espaço, no mundo espiritual. Apesar de progredir e ser amadurecida aqui também, mas de uma forma geral, o todo do espiritual, essa profundeza, essa profundidade do espiritual, nós alcançamos no espiritual. O material não dá conta desse nível de profundidade. Então, esse ciclo de iniciação, trabalho e progressão, lembrando que como um ciclo, então, parece que iniciação, mas a iniciação ela se liga ao trabalho, e aí o trabalho progride, essa progressão ela causa um reinício, esse reinício um retrabalho, uma reprogressão, e nesse ciclo nós vamos ascendendo, né, em nossa espiritualidade, em nossa arte. Essa é uma primeira reflexão que o Esteta traz para a gente. Vimos que os artistas se iniciaram na antiguidade, e não obstante nós estarmos em um tempo que o Esteta chama de antiguidade, também temos tempos e espaços diversos nisso que nós chamamos de antiguidade. A antiguidade é atravessada por diversas formas, diversos valores e diversas compreensões de mundo e diversas compreensões de arte. No caso, ele trabalhando Grécia, Egito, Roma. Numa iniciação, eles se iniciaram neste momento de retorno ao espaço. Esses espíritos amadureceram e empregaram as qualidades adquiridas, trabalharam esses valores, o que fizeram na Terra, ampliaram no plano espiritual e, de volta, no ambiente material, de retorno à Terra, trouxeram esse ideal para a época que reencarnaram. E nesse caso específico ele está falando do renascimento, né? Então, ele nos chama a reparar como que o renascimento ele tem uma significância, ele tem um significado, ele tem uma potência artística, né, singular, peculiar. E como que, segundo a obra, segundo o Esteta, teria essa arte também entra num outro tipo do ciclo, que é o progresso, sendo que esse progresso, como nós sabemos, é cíclico. Inicia-se um trabalho, dá-se a progressão, e isso agora se dando no renascimento, certo? Esta é uma segunda reflexão da lição 4 do Esteta. E aí, esses espíritos voltam para o plano espiritual. Para continuar o trabalho e continuar os seus estudos e continuar a sua arte. Uma pergunta que atravessa o texto é: em que consiste a inspiração em nossa época? Outros espíritos que anteriormente trabalharam pela evolução, né, também trabalharam em outras áreas, como ciência, por exemplo. Nós somos acostumados a separar as áreas, né? Historicamente, nós achamos por bem que para entender nós devemos compartimentalizar. E com todas as facilidades e as oportunidades que isso traz, mas também com todas
as dificuldades que isso traz. Muito bem. E aí, o esteta, ele passa a falar de uma inspiração que não é exatamente aquela inspiração artística do Renascimento. Ele vai falar de como se dá a inspiração, uma inspiração mais positiva, uma inspiração aqui na Terra, que é uma inspiração pessoal, e como que quando esses espíritos, essa pleiade de espíritos, né, que estiveram conosco no Renascimento, eles voltam, né, um outro grupo está trabalhando na Terra, mas não é este grupo do Renascimento, segundo o esteta. Muito bem. Mas ainda assim, este grupo do espaço busca iluminar com essa luz divina, né, os seres e os artistas, né, que trabalham em outras áreas também. É interessante que nós conhecemos ou costumamos entender o que nós chamamos aqui na Terra de grandes gênios, justamente quando nós não conseguimos identificar uma característica da modernidade, da nossa modernidade, da nossa forma de pensar, de uma forma moderna de pensar, identificar alguém por uma característica específica do trabalho ou por um trabalho específico. E é muito interessante, quanto mais nós retroagimos no tempo, né, nós percebemos como que grandes cientistas são grandes filósofos, são grandes pintores, são grandes paisagistas. A arte no sentido mais moderno que nós conhecemos como arte como um sentido de ofício, e esse ofício ele é abarcado como um todo, porque eles conseguem ver como um todo, na integralidade, como espíritos integrais, juntando o que Pestalozzi diria cabeça, coração e mãos, eles conseguem abarcar esse todo. E aí nascem o que nós chamamos esses grandes gênios da arte, mas que são gênios de várias artes, de vários ofícios. Muito bem, esses espíritos vêm aqui, vêm e vão, mas da onde estão, continuam iluminando os que aqui estão. A arte que brota dessa inspiração, mas que brota de uma inspiração, vamos chamar, para facilitar a nossa conversa, de uma inspiração mais científica, ela acontece em muito, segundo o esteta, porque esses espíritos, esses grandes espíritos idealistas, aqui não estão encarnados, mas inspiram os que aqui estão. A Terra, então, tem uma passagem também por um outro tipo de inspiração, que é essa inspiração científica. Por exemplo, essa inspiração para resolver questões materiais da Terra, para questões práticas, né? Como abre aspas, o esteta comentando, os espíritos positivos terrestres, possuidores de uma centelha criadora, buscam pela inspiração científica, que lhes é própria, e pelas que recebem de seres desencarnados descobrir o mistério da vida e do universo. Todas as forças se cruzam, do mundo visível ao mundo invisível. Os espíritos idealistas, do alto, como uma chama que os espiritualiza, procuram guiar os seres que trabalham em períodos diversos e que adquirem, deste modo, uma inspiração pessoal, mas uma inspiração que, palavras dele, mais fria, mais rígida, menos idealista. Os cientistas, aí, abrindo aspas, os cientistas da sua época, diz o esteta, não viveram ao mesmo tempo que os idealistas que conceberam aquelas obras tão belas. Por esse motivo, do espaço, estes buscam iluminar os cientistas, a inspiração pessoal dos cientistas. Assim sendo, era necessária a vinda do espaço de grandes espíritos e iniciadores para dar aos seus contemporâneos a insuflação inspiradora que os eleva. Então, é uma parte muito interessante também que o esteta
ele vai tentar explicar como que alguns espíritos, tanto no nosso tempo, mas como em outros tempos, mas ele estava dizendo do tempo da psicografia, do tempo da lição, da comunicação. Por que aí nós vemos, às vezes, grandes obras científicas, grandes aspectos científicos, mas não vemos em alguns lugares, em algumas obras, uma pulsão artística, mesmo na ciência, como nós vimos? Muito bem. Os espíritos, a partir das suas progressões, da sua iniciação, trabalho e progresso, eles vão adquirindo o todo. Eles vão adquirindo aquilo que nós conhecemos como sendo o integral. Eles conseguiram atingir esferas que eles conseguem, né? Como dizia Paulo, nós vemos em face, hoje nós vemos em parte, mas depois veremos face a face. E esses grandes espíritos, eles não podem estar numa caixinha, nas caixinhas que nós colocamos na Terra. E quanto mais alto voa o pássaro, mais ampla é sua visão. Nas obras básicas nós vemos do alto do monte, passado e futuro são presentes. Por quê? Porque você está no topo do monte. E no topo do monte você consegue vislumbrar a caminhada que você fez, a caminhada para onde você vai. Você consegue ver a frente, atrás, os lados, e você vê de forma muito mais ampla. Estes espíritos que conseguem ter essa visão ampla também voltam, também reencarnam, e aí não somente em alguma parte específica, mas em qualquer parte na qual eles estejam, eles vão produzir uma obra integral, uma obra que você consegue sentir, né, profundidade de vários aspectos. Seja em qual parte do conhecimento você estiver atuando, em qual parte do conhecimento você estiver. Então, e quanto mais esses espíritos de amplitude reencarnarem, todos os seres deverão vibrar em uníssono cada vez mais, né? O núcleo, segundo o Stetta, o núcleo de pesquisadores científicos vão ter cada vez mais essa inspiração desses espíritos estéticos que ele estava falando do passado. E misturam a ciência com quaisquer outras áreas, porque tudo é uma obra divinal. E é muito redutor você falar que, isso é ciência, isso é arte, não, e que são mundos diferenciados, são dimensões. Isto é coisa das nossas reduções. E como nós, seres parciais, que vemos somente parcialmente, não conseguimos ter a amplitude, qual é a nossa tendência? Se nós não conseguimos ampliar a nossa visão, nós queremos reduzir a visão à nossa parcialidade. É uma característica nossa, mas não uma característica da arte que visa o bom, o belo, o verdadeiro. Uma tríade também tradicional, com toda a crítica e com todas as especificidades que cada uma dessas palavras tem que ter e o cuidado que cada uma deve ser usada. Então, para preparar, o Stetta continua, para preparar a tarefa progressiva de gerações, há, na inspiração científica, uma mistura de desconhecido, de surpresa, gerando às vezes um ceticismo, mas na área, por exemplo, que ele considera ciência, nessa área do ceticismo, né, nessa postura cética, que inclusive é uma postura própria da ciência, e a ciência trabalha com isso, tanto no método dedutivo quanto no método indutivo, nós trazemos conosco esse pé atrás, esse ceticismo, até nós entendermos do que se trata. Isso é muito salutar, isso é muito importante,
E a ciência, ela progrediu com essa perspectiva. Só que, quanto mais evoluirmos, mais entendermos aquilo que nós entendemos como surpresa, que nós entendemos como mistério, quanto mais essa evolução se dá, menos mistério, menos surpresa, né? Menos ceticismo. E essa crença integral sucederá, abre aspas, sucederá fatalmente que no ciclo que se prepara, os cientistas de vocês deverão aceitar e ensinar à humanidade as forças novas que jorram continuamente. O dia em que os cientistas de vocês tiverem descoberto pela intuição e pela inspiração a fonte das correntes que animam o universo, o ideal divino estará pronto para florescer de novo sobre a Terra. E poderemos afirmar com vocês que a evolução terrestre terá dado um grande passo. A evolução científica prossegue em todos os domínios. Olha só que interessante, então, né? Desde a preciosa descoberta material até a aplicação de artes, né? De princípios científicos específicos e novos. Então, repara que como que a arte ela traz a inspiração espiritual, a inspiração pessoal, a inspiração espiritual, a inspiração espiritual de ordem superior, ela abre portentosas possibilidades para qualquer área do conhecimento. E essa, eu acho, é a mensagem mais específica, mais importante, né, do Esteta nessa lição 4, né? Como que a inspiração, como que o contato com o plano espiritual superior, como o contato com o plano espiritual superior dentro de si, também, ela abre os canais do pessoal, do espiritual no corpo, para receber inspirações de qualquer ordem. E quanto mais conectados com o divino, quanto mais conectados com esse divino, porque eu me uno ao uno, e eu encontro a inspiração em qualquer área do conhecimento. Seja aquilo que nós chamamos de ciência, seja aquilo que nós chamamos de arte. Os nossos reducionismos, as nossas palavras que não dão conta de abarcar experiências e fenômenos muito maiores do que nós. Então, Deus lhe dá, abre aspas, Deus lhe dá, deste modo, o sentido real e profundo de sua obra universal. E essa é a lição 4 do Esteta. E continue aí, que vem mais estudo, e o próximo estudo vamos continuar estudando. Vamos juntos. Valeu! Mua!